O Palácio Branco de Telhados Escarlates erguia-se à chuva. Não é Lord Fernando. Diga que não é verdade, a garota murmurou. O médico, ajustando os óculos, disse que podia confirmar que eram os sintomas. E de repente, grávida. Um golpe para a heroína. Caitlin Grint, a heroína, ficou horrorizada. Ela enfrentava a maior crise de seus 22 anos. A personagem principal disse que menstruou, mas foi mais breve. Então sim, logicamente, você não engravidaria de uma vez. O sangramento ocorreu pela implantação do bebê. Ela estremeceu ao ver seu filé de arenque favorito. Por alguma razão, a jovem sentiu-se mal. O médico, ao constatar a situação, fechou o prato e fez questão de informar o conde. Mas Caitlin segurou a mão dele e gritou: "Não!" Ele a encarou e perguntou: "Então, o que fará? Pode guardar segredo até eu resolver?" Afinal, a preciosa filha caçula grávida e solteira. Com certeza seria espancada até a morte e expulsa da família. O herói, surpreso com a história, saltou do assento. Ele a abraçou, pediu que se acalmasse e garantiu que o conde não faria aquilo. "Não foi planejado, mas Lord Moore sabe o quanto você o ama. Tenho certeza de que tudo ficará bem. O principal é que vocês já estão noivos. Ansel Moore, este é meu noivo, com quem finalmente me casei após 9 anos de amor não correspondido. Isso mesmo, já que vamos nos casar, é um pequeno incidente. Mas o vazio em minha cabeça e a vontade de chorar vem do fato de que é de outra pessoa, longe de Ansel Moore. Afinal, o pai da criança não é o Lord Moore, mas uma pessoa completamente diferente. O incidente deu-se há 1 mês e 1 semana. A heroína na carta admirava Moore. Caitlin, perdida em seus sonhos, ouviu um barulho repentino. Algo acontecia lá fora. "O que estará havendo?" Quando a heroína indagou a criada, esta respondeu que o jovem mestre se embriagara muito. Eles enviaram uma carruagem para levá-lo. A protagonista perguntou surpresa: "Mas era uma festa à noite, certo?" A criada, percebendo que a senhora estava aprontando alguma coisa, não se enganou, pois já estava radiante de expectativa. Antes que a garota piscasse, Caitlin disparou do quarto. No caminho, a heroína empurrou o irmão com toda a sua força, e ele caiu na carruagem, a porta emitindo um som característico. Kate apenas acenou e bradou que voltaria mais tarde e que o Lord Moore a escoltaria. A heroína pulou, abriu os braços e exclamou: "Tará!" Surpresa! Os homens sussurraram: "Não é a Lady Grint?" "Sente-se aqui, Lady." Ansel era sortudo, diziam, mas o herói não parecia feliz. Naquela noite, a protagonista bebeu demais. Seu noivo sugeriu irem para casa, pois era muito tarde. A garota fez bico e disse que só iria para casa se ele a beijasse. Ele só pediu que ela esperasse pelo casamento. "Você disse que nos casaríamos." "Em 2 anos, nenhum beijo. Às vezes duvido do seu amor", disse Kate, de cabeça baixa. "Só preciso ter certeza de que nosso amor é real." Um silêncio constrangedor pairou. Ele levou a mão à testa, contendo a ansiedade, e permaneceu calado. Ele cobriu o rosto, suspirou pesado e, com esforço, confessou: "Kate, amo outra pessoa." A heroína gelou com a revelação, com os olhos tomados pelo silêncio. Ele hesitou. O casamento não era problema. Kate gritou: "Como ousa? Você não disse que me amava?" Mas ele só respondeu: "Perdoa-me." "É sério? Por que sequer me pediu em casamento?" Ele respondeu: "Casamento não é só amor." "Por que não disse logo?" "Você teve pena de mim?" "Achei que me amasse." "Não muito, claro, mas ainda assim." O herói segurou a mão dela e disse: "Vamos para casa, está muito frio." Mas ela puxou a mão e gritou: "Me solta!" "Eu irei sozinha, não se aproxime mais de mim." Ela se afastou rápido, sua renda tremendo e os saltos ecoando. Ansel Moore não me impediu naquela fria noite de inverno. Naquele momento, a heroína teve que admitir que Ansel Moore nunca a amou. Era um amor não correspondido. Ela devia ter ido para casa naquela noite. De repente, a heroína foi distraída por um rapaz que gritava o que ela pensava. É fato, gestantes assustam-se mais fácil por mudanças hormonais. É Alexander Grint, irmão mais velho da protagonista. Quando ele perguntou se sua irmãzinha ia responder, ela disse que essa não era a questão. A garota decidiu que deveria apoiar seu irmão pelo menos uma vez. Ele a abraçou e sussurrou: "Nossa Kate cresceu e veio apoiar o irmão." O irmão dela está tão feliz. Ela sentiu culpa. Não viera para apoiar o irmão. A carruagem moveu-se veloz.
A personagem disse: Irmão, você, do capitão. É um bom homem, mas por que pergunta? A heroína sorriu. E como parceiro romântico também. Sim, ele gritou. Como o conhece? Por que essa pergunta súbita? Sim, errei, não repetirei. Mas não sou interessada. É que ele é o pai do meu filho. O palácio imponente se erguia sobre as árvores, brilhando sob o céu azul. As espadas chocaram-se rapidamente, ecoando no ar. O irmão explicou que era um campo de treinamento da Primeira Ordem. Há uma área de espectadores ali e levarei você após me trocar. Um homem se aproximou. Ele disse: Alexander Grint, hoje é dia de treino. De repente, ele se endireitou. Ah, comandante, que bom vê-lo. Ainda sem planos de treinamento. Só trouxe minha irmã para um passeio. Terius Hurt, comandante supremo dos Cavaleiros Imperiais do Império Spartan. A heroína olhou Terius em silêncio. E o herói olhou Kate. Um longo silêncio se fez entre eles, e o irmão ficou ao fundo, perplexo. O homem disse: Alexander, vá trocar de roupa. Eu mesmo levarei a senhorita até lá. Ele retrucou: Mas eu posso levá-la. O herói disse: Você precisa se trocar primeiro. E quando o irmão tentou argumentar, o comandante respondeu: Isto é uma ordem. E ele não pôde recusar, sendo uma ordem do comandante. Terry sorriu. Senhorita Grint, quanto tempo? A garota, sem jeito, ajeitou o cabelo e disse: Sim, é verdade. Tenho algo a te dizer. Podemos conversar? Há um mês, a heroína mal andava. É claro, ela estava bem embriagada. De repente, a questão surgiu. Aonde vai? Quem deteve a protagonista naquela noite foi o comandante Hurt. Não era Ansel Moore, seu noivo, mas Terius Hurt, um total estranho. Quando ele perguntou sobre o noivo dela, ela afirmou que eles não tinham mais nenhum tipo de relacionamento. A garota se achegou e disse: Hurt, você quer dormir comigo? Ela perguntou. A heroína agora entende que estava bêbada, mas não como disse tal coisa. Até o beijei, o que Ansel Moore não fez. A mão jazia tensa na superfície, dedos abertos. Ela o abraçou na cama, uniram-se num beijo longo. De repente, ele afastou-se, seus olhos fixos nos dela. Terius perguntou: Não vai se arrepender? Se não quiser, é melhor dizer. Não quer que eu me arrependa? A heroína questionou chateada. Não quer dormir comigo? Ele, tirando a camisa, disse: Não, só pergunto sua opinião. Não me arrependerei, continuou o homem. A garota fechou os olhos e recordou. Foi bom, mas jamais imaginei que se complicaria tanto por uma noite. Ouvi uma voz. Me atrasei. Achei que não nos veríamos. A personagem olhou surpresa. Ah, o Hurt está aqui? E o que é isso? Que formato interessante no homem. E que presente ele trouxe, pensando que combinaria perfeitamente com ela. Eu queria te dar antes, mas você me evitava. Só pensava em uma coisa. Não considerei a gravidez. Uau, esta é a última coleção de inverno de Andre, o estilista mais famoso da capital de Rena. É difícil de conseguir, pensou a heroína, agradecendo ao homem. Se ele me amar, tudo será mais fácil. Tenho perguntas, disse Kate. Quando você planeja se casar? Terius ficou surpreso e perguntou: Por que a urgência em saber disso? Ela explicou: Bem, você já está na idade de se casar. Talvez você não tenha conhecido ninguém que goste, ou esteja muito ocupado com o trabalho, e... Não namoro para casar. Não pressiono ninguém. Tenho a mesma opinião que você, senhorita. Sou contra o casamento. Kate, surpresa, perguntou: Quando eu disse isso? As lembranças surgiram. Você não encontrou Sir Moore para se casar? Indaga o herói. Ela respondeu: Sou contra casamento, não a diversão. E casar nessa idade é inútil. Deitou-se ao meu lado e disse: Prefiro relacionamentos calmos, sem compromisso como o nosso. A garota ergueu o dedo e afirmou: Eu, categoricamente, não me agarro ao Sir Moore. Agora eu entendo. Ela sentou, cruzou os dedos e percebeu. Eu estava falando bobagem. E ele disse: Vamos sair. Você não achará um sujeito tão legal e descompromissado como eu. Não serei um fardo para as damas como Ansel Moore. A garota pensou, e a ficha caiu. Não precisa mentir. A casa ficava sob céu claro, com sons suaves vindos da janela. A heroína cobriu a boca, sussurrando: Não consigo comer isso. Leve, a criada disse. É o 4º dia sem comer. E acrescentou: É injusto sofrer sozinha, minha senhora.
A garota jazia em silêncio, com o olhar cansado e tranquilo. Talvez devesse ver Lord Hurt de novo? Memórias surgiram. Mas Lord Hurt, não precisa de herdeiro para sua linhagem? Não preciso. Eu nem sou de família nobre antiga. Que diferença faz? Kate chorou. Seu coração apertou. Ele disse que não teria casamento nem filho. Uma nobre solteira está grávida. Serei condenada, ainda mais sendo a filha caçula de uma família respeitada. Era só questão de tempo para o império todo transformar isso em fofoca. A personagem parecia confusa. Seu cabelo caía nos ombros. Amy, o que faço da minha vida? A criada apertou o pano. Deveria ter sido mais cuidadosa. A heroína exclamou. Estava um pouco bêbada, mas consciente. Com ansiedade nos olhos, a garota segurou a cabeça. A criada então disse. Fora o chá do peregrino, não há contracepção 100% garantida. Uma voz se fez ouvir do lado de fora. Minha senhora, Lord Moore veio vê-la. As moças tiveram que pausar a discussão sobre métodos contraceptivos. Ouvi também que, ao saber de sua condição, ele disse que retornaria mais tarde. O que dizer a ele? Sim, estou louca. Por que ele está aqui? Devia expulsá-lo, mas me maqueio para ver o homem que me enganou. Quando ele perguntou se ela estava bem, a garota pensou. Anselmo, você não tem ideia do que sinto. Ela virou-se. Sua voz ficou calma. Isso não te diz respeito. O herói perguntou. Do que você fala, Kate? E Lobo se calou. Sinto muito por aquele dia, ele disse. Não tenho desculpas. A heroína se virou e perguntou. Você entende que errou? Mas ele calmamente respondeu. Kate, prometo que isso não será problema para o casamento, eu juro. A voz tremia de dor. Sério? Que bobagem! Você ama outra e quer casar comigo? Ansel se justificou. Não, é que a amo. Não haverá problemas após o casamento. A garota olhou com desconfiança. A voz dela baixou. Você nem a viu. Ele estava num quarto claro. Seus olhos calmos, mas uma luta interna em sua voz. Ele disse o certo. Vou tentar. É difícil, pois ainda é como uma irmã, mas se eu me esforçar, tudo vai se resolver. A voz era suave e tensa. Kate, não me dá outra chance? Ela pensou. Detesto ser tentada. Sério, mas mesmo assim. Sentou-se na cama, os cabelos caíam sobre os ombros. Ele se ajoelhou na frente dela. Sua voz era baixa e decidida. Temos que cancelar o casamento. Ansel parou. Seus olhos se arregalaram. Sua voz tremeu. O que você quer dizer? Ele agarrou a mão dela, os dedos trêmulos, a voz arrependida. Kate, eu errei. Me perdoe. Se o casamento falhar, tudo se perde. É insuportável. Ele apertou-lhe a mão e sussurrou. Com quem mais me casaria senão contigo? Quem diria que Anselmo me imploraria? Ela, calma, me solta. Ele se aproximou e o hálito roçou seus lábios. Eu vou tentar. A garota parou, sem ar. Que diabos? Kate o empurrou e gritou. O que fazes? Ele. Exato. Você queria confiança. Ela tremia e chorava. Não era o que queria? Minha voz falhou. Pedi amor, não violência. Ela, cansada. Esquecerei. Apenas vá. O homem parou e depois respondeu calmamente. Ok. Os dedos apertaram o cabo. A voz soou ríspida. Endireite-se! Sim, senhor. O herói gritou novamente, o peito tenso. A espada cortou o ar. Os passos soaram abafados. O observador parou. O vento soprou pelas folhas. Meus ombros tremiam. Lágrimas caíam. Errei. A voz se manteve. O homem perguntou quem o mandou afrouxar a postura. O lutador disse. Recomecei. Grinch errou. O comandante perguntou. Alexander ou Grinch? Ele congelou. Deu um passo, seu olhar endureceu e gritou. Grinch não errou, é verdade. Caminhou pela fileira, espadas reluzindo ao sol. Apontar erros é meu trabalho. O protagonista então se voltou para Alexander. Vamos conversar a sós, só por um minuto. O número 1 é o homem que você quer como marido, como genro, como conhecido. Comandante no Império Haddish, rumores o perseguiam. A equipe disse, chegou o dia, Alexander. Boa sorte, lute. O herói, sem opção, seguiu. Hurt me amava. Ele empalideceu, seu olhar desviou. É a primeira vez? Ele parou. A luz temeu. Ele ia confessar. O homem que evita mulheres me chamava. Minha mente corria. Não havia outra explicação. Se eu recusar, minha carreira de cavaleiro acaba. O homem gritou. Capitão! A voz tremia. Minha irmã está doente. Pode ir.
Ele franziu a testa. Os olhos brilharam. A tensão surgiu. A voz se aquietou. O conde estava ocupado. Deixá-la sozinha foi estranho. O capitão, calmo, disse: Não se abandona um doente, Grint. Vá para casa. Eu vou, disse o irmão. O herói respondeu: Após o treino, irei à propriedade. Ele estremeceu. Sua voz ríspida. Por que a surpresa? Minha promoção já faz um mês. É constrangedor eu não ter te parabenizado. O capitão prosseguiu. Ele deve agradecer ao conde por deixar seu filho virar um guerreiro. Espere, ele vai direto aos pais? Ele quer fechar o negócio. Ela segurava um pincel, tensa. A voz dela era baixa. Vá ver Catherine, continuou. Sairiam da capital. A mão se moveu lenta. O pincel deslizou. A heroína perguntou: Não gosta da Catherine? Meus dedos cerraram. Não é que eu não goste dela, só me sinto desconfortável. Eu não a entendo. Kate desviou um olhar. Sua voz pensou. Não a vemos há muito. A garota ajeitou a atadura. Seu olhar demorou. Não está feliz? Passos soaram. As janelas tremeram. Alguém se aproximava. O ar silenciou. A heroína se inclinou. Seu olhar gelou. A criada tremeu. Sua mão foi ao rosto. Seus olhos arregalaram. Ai! A decoração tremeu. O que você tem? Ei! A garota deu um passo em falso, esbarrando no homem. Ele ficou imóvel, com o olhar para baixo. Kate recuou, com olhos arregalados, boca aberta e a respiração presa. Um grito ecoou no telhado e pássaros voaram dos galhos. Ela chorava, lágrimas brilhavam, quase perdeu o bebê. O homem se aproximou, seus olhos se estreitaram. She, você está grávida. A garota estava num silêncio constrangedor. O punho cerrado, a mão tremia. X, grávida, eu. Que indelicadeza! Exclamou a protagonista, atingindo-o no coração. O rapaz não se moveu. O ar entre eles tremeu. Eles congelaram nessas poses e a criada cobriu a boca. A heroína pensou: por mais confusa que eu esteja, valeu a pena socar um estranho sem razão? Em lágrimas, mentalmente disse: É hora de eu morrer. Caitlin Grint. Mas o homem segurou seu punho, seus dedos se fecharam no pulso e a heroína estremeceu. As mãos se uniram, os dedos tremeram, o toque se suavizou. Kate congelou, sua cabeça cheia de perguntas. Ele ficou quieto, olhos quentes, bochechas rosadas. Sua respiração ficou irregular. A criada ofegou. Meu Deus! Ele se aproximou dela. A mão dele deslizou em seu cotovelo. Meu irmão acreditou sem desconfiança? Não vai espalhar boatos, vai? A heroína cerrou os olhos. Decidindo ser meu inimigo, Kate pensou que ele insistia tanto para continuar essa maldita parceria. Valeu a pena se agarrar àquela noite de diversão? Meu coração apertou. Pelo tapete foram. A heroína diminuiu. Lord Hurt, a sua presença hoje indica que deseja manter nossas relações distantes? Ele respondeu com certo constrangimento. Seus ombros se contorceram levemente. Seu olhar se desviou. Então, nos vemos com mais frequência. Disse a heroína, que seu filho merecia um pai. Minha mente disparou. Lord Hurt disse ser contra o casamento, mas se a distância persistir, nos aproximaremos. Ela sorriu e acrescentou: Você talvez queira se casar, ou algo do tipo. Contra o casamento você não gosta de ouvir sobre ele, certo? Mas o que farei? Imagine um bebê fofo, dedos levantados, olhos brilhando, bochechas e lábios fazendo bico. Os braços e pernas são minúsculos, como o polegar do Lord Hurt. Você não se cansará. Com certeza, Lord Hurt desejará um filho. Mas o homem permaneceu em silêncio. Ele, coçando a nuca, disse: Casamento e filhos não são essenciais. Estar com você basta. A garota parou pensando: Que canalha! Um raio a atingiu. E francamente, só preciso do seu corpo. É só isso. Parei de falar de bobagens. Isso só te deprime. Então, ele virou de lado. A propósito, você continuará vendo Lord Moore? A heroína pensou. Não sei. Não vejo por que nos encontrar. Ele perguntou se Lord era seu tipo. Ela respondeu: Anser é bonito. Ao perguntar, ela disse: Se não fosse pela criança, eu teria que detalhar tudo. E cruzando os braços, falou: Aos 12, quase me meti em sérios problemas. Durante a Segunda Guerra Spartan, prisioneiros escaparam. Lord Hurt deve saber. Você lutou, certo? Aí fui raptada acidentalmente por esses prisioneiros. Uma jovem bem vestida era um bom alvo para arrecadar fundos para uma fuga. Era o porão de uma taverna. Fiquei lá por uma semana.
Parece que me consideraram uma nobre de alto berço, impedindo-os de me agredir. Discutiam à minha frente se me matariam ou o que fariam. Por sorte, 2 ou 3 cavaleiros reais vieram resgatar os prisioneiros, e fui salva. Ele me abraçou forte e disse que tudo ficaria bem. Chorei tanto que meus olhos se incharam e não era eu mesma. Nem tive tempo de ver o rosto do cavaleiro, disse Kate, triste. Mas uma coisa me lembro, uma enorme espada o feriu no ombro direito. Respirando fundo, a garota prosseguiu. Ele deve ter se machucado enquanto lutava e me protegia. Ele se virou e disse, foi. Mas a heroína o interrompeu exclamando, sim, era Anser. O herói então perguntou ironicamente se era Anser Moore, mas a garota o questionou. Então ele perguntou sério, sua memória está clara, senhorita? Se a ferida era séria, devia haver cicatriz, certo? Anser Moore tem uma cicatriz no ombro direito. A garota ponderou. Sim, talvez. E gesticulou. Nunca o vi nu, então não sei. Você me viu nu de imediato? Ele sorriu. Kate gritou. E se alguém ouvir é verdade. Enquanto o atingia no peito, ele segurou seu punho gentilmente. Será que comi algo ruim? O que tenho? A heroína pensou. Com a face corada, ela indagou. Por que me toca tanto? O capitão replicou. Porque desejo. E tocando-lhe os dedos, declarou que queria tocá-la. Beijando sua mão. Só de te olhar, fico excitado. O rosto da garota ruborizou e ela exclamou mentalmente. O que ele está dizendo? Sonho com aquele homem que acaricia minha cabeça e diz, tudo está bem. Não tenha medo, eu vou te levar para casa em segurança. Feche os olhos e conte até 100. A garota em lágrimas implorou. Por favor, não morra. Ele, acariciando-a, disse, tudo ficará bem. Não morrerei. E ela afirmou, eu me casarei com você no futuro, já que nada mais tenho para lhe dar. Espere. Caitlin Grint, de 12 anos, cheia de vaidade e ciente de sua nobre origem, expressou sua gratidão e sentiu-se satisfeita. Tudo foi culpa do meu pai. Ele falava bobagens em cada chance, e eu, criança, pensava que quem casasse comigo seria sortudo. Não recordo bem o rosto do cavaleiro, mas lembro-me vividamente de sua expressão. Ele sorriu, dizendo que esperaria. Sim, eu disse que também esperaria. João Anser Moore, que herói! Pensou a heroína. A heroína ao lado de Kate sorriu e docemente perguntou. Sonhou com seu irmão, Anser? Ah, Kate, seu rosto está horrível. Mesmo sonhando com o irmão Anser, por que essa expressão? A protagonista exclamou. Ai, que dor! E suspirou no colo da amiga. Assim, todo o estresse sumiu. Catherine Bennington, filha da governanta do nosso conde, Lady Merrill, era da família. Crescemos juntas desde a infância. Quando Lady Merrill chegou à propriedade do conde, ela já estava em gravidez avançada. E meu pai, com pena da mulher que criaria o filho sozinha, deu-lhe discretamente um lar e uma pequena casa na capital. Ela tem sido minha amiga há mais de 20 anos, sempre ao meu lado. Meu refúgio, minha amada amiga, Catherine. Kate, vendo a amiga, disse, Ei, Catherine, e perguntou se ela já quis ver o pai. Nem sei como ele é, então creio que nunca quis vê-lo. Kate perguntou, e você não sente falta? A garota continuou, não, mas o odeio, disse minha amiga. Rangendo os dentes, ela disse, se pudesse, vingar-me-ia. A protagonista olhou para a moça, que apenas acariciou o cabelo de Kate e disse, vi o quanto minha mãe sofreu. Meu pai sabe de tudo, como minha mãe me criou sozinha com dificuldade. Ele sabe. Você disse que não conhece seu pai, retrucou Catherine. Não sei, mas minha mãe sabe. E ela sibilou. Nunca perdoarei quem nos abandonou. A protagonista sorriu. Pela primeira vez, vi Catherine irritada. Ela disse, não se irrite. Ainda me tens. Pela primeira vez, A protagonista vi Catherine questionou. irritada. Mas Ela por que a disse, pergunta não se repentina? irrite. Kate hesitou e respondeu, é que eu estava curiosa. A amiga pegou os biscoitos e mudou de assunto. A propósito, como está o Opa Eunse? Disse passando o biscoito. Morrendo de curiosidade. Conte-me tudo. Sinceramente, estou exausta disso, e aqui vamos nós de novo com mais Eunse Moore. Não quero culpá-lo, mas francamente, tudo começou com Eunse Moore. A protagonista calmamente disse, você sabe que não quero me casar com Eunse. A amiga, pasma, mal disse, o quê? Ela, confusa, continuou, mas por quê? Não vai casar com Eunse, por quê?
Ela respondeu friamente. Simplesmente. Por que você se apaixonou por outra pessoa? Você conhece o Eunse. Ele é tímido, quer distância. Mas, a heroína garantiu, ele não sente nada por mim. Ele tem outra mulher que ama. Também não o amarei mais. Catherine perguntou furiosa. Ele disse isso? A protagonista se surpreendeu. Nunca vira Catherine com um rosto tão assustador. Ele me pediu para continuar com os preparativos do casamento, mas eu não o pressionei a namorar antes. Ele gosta de outra pessoa, exclamou Kate com tristeza. Ela soluçou e, repensando, percebeu. Estou furiosa. Pegando outro biscoito, prosseguiu. Estou ótima. O mundo está cheio de homens. A amiga a pegou pelo ombro. Não tome decisões precipitadas. Há quanto tempo ama Eunse? É assim tão fácil abandonar tais sentimentos? Corações masculinos mudam. Só você serve ao Eunse. Mantenha a sanidade. Lembra-se daquele dia? Se não fosse por Eunse, o que seria de você? Minha amiga disse. Chega disso. Só quero que você reflita um pouco mais. Vou repreender Eunse depois, então não se preocupe, tá? Mas Kate percebeu que isso poderia ser pelo filho de outro homem que eu carregava. Parece que o relacionamento com o irmão Eunse, que construí ao longo de 10 anos, acabou. Ainda não dei à luz, então não sei, mas o bebê deve ser a cara do Thaddeus Hurt. Igual aquele cara irritante, ele me atormenta desde que estava no meu ventre. Toda vez que eu comia, tudo voltava, e em poucos dias eu perdi todo o meu peso. Eu até tive prisão de ventre, e era difícil ir ao banheiro. Eu não tinha forças, queria só dormir, então ficava na cama quase o dia todo. Queria morrer, pensou Kate. Ela se perguntava até quando viveria assim. O médico respondeu calmamente que ela teria que sofrer por mais um mês, e essa resposta acabou com a heroína. Ela gritou. Mal sobrevivia 1 semana morrendo. A empregada perguntou, senhorita, devemos começar a nos arrumar? Se está doente, diga que não pode ir. Afinal, hoje é a reunião da primeira Ordem Real de Cavaleiros em nossa casa, para a promoção do jovem mestre. Ela, segurando a cabeça, disse, não, preciso estar lá. Se eu perder o evento, eles farão perguntas. A garota quis saber por que Amy estava tão animada. Ela sorriu. Claro que me animo. Lord Hurt chega hoje. Abraçando o pente, ela disse, Fernando, devias ter visto também. Há alguns dias, Lord Hurt veio. Nossa Senhorita o olhou de um jeito impressionante. Mel escorria dos olhos dela. Foi a primeira vez que vi o Lord Hurt. Ouvi dizer que ele parecia um esquisitão. A protagonista gritou. O que é isso? Mas, fiel ao seu temperamento, ela nunca ficava sem palavras, sempre encontrando uma forma de se expressar. O doutor hesitante disse, Senhorita, quando contará ao conde? Vi-o na sala de espera. Ele perguntou da sua saúde. Tive que encobrir. Após um silêncio, Kate disse, Você disse que eu tinha tempo até o bebê nascer. A criada, Não, senhorita, isso não se esconde. A criada, Não, senhorita, isso não se esconde. Primeiro, conte a Lord Hurt, não ao mestre. O médico exclamou, Amy, por que não revelou a Lord Hurt a verdade? Você contou? A moça disse, Não que eu não quisesse, mas não pude. Mas não se preocupe, eu direi a ele. Primeiro, preciso convencer Thaddeus Hurt sobre a importância da família e filhos. Já estou estressada com o bebê, e agora mais isso. Amy, sorrindo, disse, Você só tem medo de dizer, senhorita. Depois que disser, não será problema. E ela sorriu. Hoje, usará o broche do Lord Hurt, senhorita. A protagonista se achava calma. Algumas pessoas suspiram tão fundo que temem que a terra as engula. Passos ecoavam pelo chão estampado à noite. Contra o silêncio, um perfil de cabelo dourado e colarinho estampado brilhou num vestido de renda branca, levando a mão à testa por entre as figuras, sussurrando. Irmão. O homem inclinou-se, e o bordado dourado no seu colarinho cintilou na penumbra. Ele ajoelhou-se sob a luz azul da janela. Ela sorriu e disse, Kate veio ontem. Ela disse que não se casará com você. O herói ficou assustado. Um brilho congelou em seus olhos e uma gota de suor escorreu. Ele murmurou. Catherine, não se preocupe. Falarei com ela. Essas palavras foram dela pela primeira vez. Sabe como me sinto após anos dedicados à sua desgraça. Sob o céu estrelado, ele sussurrou. Catherine. E seu olhar tremeu de incerteza. Cruzou os braços e disse, ouça bem. Não há segunda chance para mim. O homem que amo é Caitlin Grinseman.
Na penumbra do quarto, seus cabelos dourados se uniram num beijo terno. Espero que não peça mais compreensão, meu amor. Ele corou e disse: mesmo agora, você é tão linda que me cega. A protagonista pensou: ainda não entendo por que decidiram fazer a reunião dos cavaleiros aqui. Mas mais importante, por que um conjunto de câmara está tocando aqui? O tipo que se ouve em festa de chá, não entre cavaleiros. Se a mãe vivesse, tudo seria diferente, e essa arrumação louca. O pai disse: eu sabia que Alexander seria cavaleiro. O capitão completou: eu achava que ele tinha talento. Kate pensou: você impressiona seu pai. O homem disse: meu filho se parece comigo. É melhor que Alex se envergonhe, não eu. E então ele disse: não podemos esquecer a princesa. Eu queria uma filha. Ela nasceu, fiquei nas nuvens. Ela disse: pai, é indescritível. Por que dizer isso a quem odeia casamento? O capitão disse que Kate era encantadora. O pai respondeu: doce, pele clara, olhos grandes. O herói disse: linda. Nunca vi tamanha beleza. Kate pensou: é piada? Não a posso dar. Quero que more comigo, mas ela gosta do Anser. Ele só fala o essencial. É proposital. Kate apertou o copo. Meu pai disse: Anser é como um filho. O capitão sorriu. Então estão juntos? Eu não sabia. Ele riu. Com outra? A protagonista ponderou o que ele esperava. Ele quer que eu diga que fui eu. Anser disse que namoramos para casar. Ele disse: é assim. Eles se encararam intensamente. Moore disse: é isso. A protagonista riu. Anser, você tem razão. Ainda fala de sua infância. Todos se espantaram. Que mudança! A fruta está fresca. Ela provou, surpresa, deliciosa. Eu não conseguia comer pela náusea, mas a laranja caiu bem. O pai notou que ela geralmente não come azedo, mas hoje sim. O homem moveu o prato. Ótimo apetite, é bom ver. Que belo broche, eu sabia que ia servir. Todos viram atenção, impossível disfarçar. Deixe-os pensar, a protagonista agradeceu. Eu vou usar. Talvez seja melhor assim. Preciso terminar o noivado e contar sobre a gravidez. Serviram-lhe arente. O cheiro incomodou a moça. Ela conteve o vômito e pensou: agora não. Kate sorriu. Estou bem. Saltou. Seu cabelo voou. Os móveis tremeram. Ela fugiu. Seu vestido esvoaçando. A porta se abriu. O herói disse: preocupo-me. Vou verificar. O pai disse: Anser, veja Kate. Irritado, ele silenciou. Ouvi que estava bem. Me feriu. Deitada, replicou: já estou. Anser. Kate, não se zangue. Mesmo brincando dói. Ela disse: você fala de nós. Isso não é brincadeira. Eu fechei meus olhos, desculpe. Não quero discutir. Mesmo terminando, direi não. Ele perguntou por que era tão teimosa. Kate se levantou. É mais difícil para você. Corri atrás por 10 anos. Anser prometeu mudar. Ela disse que nada mudaria. Ele pegou sua mão. Farei tudo. Seus olhos, antes não notados, eram vazios. Devia ter dito antes, disse Kate, tirando a mão. Tentei agradar. Teria sido fácil. Levantou-se, disse: desculpe não ser segunda opção. A saída gritou: saia! Ele a agarrou. A protagonista se debateu. Ele era mais forte. Ela disse: me solta. Dói. Lembrou-se de Hurt, assegurando, suas mãos fortes e gentis. Por que essa mão dói? 10 anos, tudo se apaga? Ela perguntou. Vou tentar. Não entendo. Ele tem outra e eu só me afasto. Por que insiste? Ainda me importo, mas não mudo de ideia. Então, namore-a e case-se. Qual o problema? Anser a abraçou. Kate pediu: pare. Ele disse: não, você enlouqueceu. Ouviu uma voz externa. Lord Moore está aí. A protagonista pensou: estou salva, Hurt. E correu. Ele a parou e calou, segurando-a. Ela se perguntava o que ocorria. Um olhar maligno. Tenho medo. Será ele o Opa gentil? O capitão perguntou. Lady Grint? Kate gritou. Aqui, entre. Ele se calou à porta. Ouviram-se passos. Anser soltou-lhe a mão. A protagonista ofegava, com lágrimas escorrendo. Ouvi mal, perdão. Kate soluçou. Sim, você. Tentando escapar, gritou. Seu bastardo! E o capitão irrompeu no quarto. A Lady murmurou. Hurt, Sir Hurt. Havia raiva em seus olhos. Passos ecoaram pelo quarto. Sacando a espada, ele disse: de acordo com o Código de Cavalaria, qualquer um que o viole está sujeito à execução. O código é ideal e regra, a garota gritou.
Por favor, só discutimos, não é para tanto. Ele não sabe o que fazer. Não posso deixar Anser morrer, ela pensou, com lágrimas no rosto. O olhar suavizou. Ele suspirou. Guardando a espada, o homem disse: Vi quebrar o código, não negue. A protagonista disse: Declaro DeForge. Tudo congelou. DeForge é um duelo por quebra de código. A lei exige execução, mas o comandante pode dar uma chance. Num duelo, o mais velho cede vantagem ao mais jovem. Isto é perdão e tradição. O pai de Kate indagou o que Anser havia feito. Ele disse: Hurt testemunhou. Fiquei chocado. Você não sabe mesmo? Ela disse. Não sei. E mentalmente não sei por onde começar. Podem matar o Anser. A violação será um mistério, e está tudo bem. A protagonista sussurrou: Irmão, no duelo, o mais velho cede ao mais novo, certo? Mas acontece de não o fazerem? O irmão pensou: isso quase nunca ocorre. A derrota do comandante no DeForge significa perdão. Assim, se o cavaleiro desonrado não ganha nem assim, é humilhação completa. Isso significa que, por pressão política, não são executados publicamente, mas também não são reconhecidos como cavaleiros. E se um cavaleiro perder no DeForge? Perguntou a irmã. O homem respondeu pensativo. Poucos casos, mas os que perderam. E calmamente disse: Provavelmente todos se suicidaram de vergonha. O suicídio era a única saída, não aguentavam a vergonha de viver. Mesmo que não tivessem suicidado e só fingissem, a pressão dos cavaleiros seria insuportável. Duvido que o capitão esperasse vencer, a menos que quisesse eliminar seu subordinado sem se comprometer. A garota pensou. Era isso, exatamente o que Hurt desejava. Um loiro de olho azul e espada, com um olhar intenso durante o combate. Vendo isso, sinto pena do oponente de Eunsi. Cavaleiros de Spartan lutam por habilidade. Se Terius Hurt não ceder, Eunsi Moore vai perder. Todos se chocaram, não só a protagonista. Todos ao redor começaram a sussurrar. O que está havendo? Não faz sentido, ele realmente venceu. O capitão se inclinou para o herói, aceitando a derrota, e sussurrou-lhe algo baixinho. Quando o homem se afastou, Kate só pensava no futuro do irmão, Eunsi. Ela estava muito preocupada, e o ocorrido de ontem já se espalhou pela capital. O homem relatou que disseram que Sir Moore se trancou em sua propriedade, e o capitão respondeu calmamente que ele não tinha coragem nem para morrer. O mordomo perguntou se você sentia simpatia por um subordinado que poderia cometer suicídio. A protagonista questionou. Sentiria? Ele suspirou. Eu consigo adivinhar por quê, mesmo sem você dizer. É por causa daquela jovem Lady Grint, não é? Terius escrevia enquanto falava. Honestamente, queria matá-lo, mas Kate me impediu. Ele apertou a caneta com força e disse: Se estivesse lá, teria feito o mesmo, seu maldito. Cortar a garganta dele não seria o bastante. Com calma, o mordomo prosseguiu. Aconselho-o a manter este lado de sua natureza longe da jovem. Ela já desconfia de suas feições marcantes. Se souber que sua índole é perversa, não se aproximará. A protagonista então disse: Avise o médico da família Grint que quero vê-lo. Ela contou à família, depois ao Opa Elnsivarug, e em seguida Sir Hurt surgiu. Apertando o tecido do vestido, ela explicou a razão do duelo. Pai e irmão ficaram pasmos, e o homem gritou: Espere, Alex, por que Sir Hurt não o executou? As ações dele com a Lady após ser nomeado cavaleiro não podem ser apagadas por um DeForge, certo? A Lady disse: Não foi culpa dele, pai. Sir Hurt estava prestes a executar a sentença. Fui eu quem o impediu. O pai virou-se bruscamente para a filha, como se quisesse dizer algo, mas no último momento franziu os lábios. Ele baixou o olhar ao chão, levantou-se e partiu. E sua filha, que o observava, ficou sem conseguir dizer uma palavra. Ao se aproximar, o irmão perguntou chateada. Papai estava bravo, não é? Ele estendeu as mãos e disse: Kate, venha cá. A protagonista o olhou, os olhos cheios de lágrimas, e caiu em seus braços repetindo: Irmão. Ele a abraçou enquanto ela chorava amargamente. Meu irmão disse: Não se preocupe, ele não está bravo, só decepcionado, e mais que ninguém, quer quebrar os braços do Eunsi. E acariciando a irmã, acrescentou: Não sei por que de repente você disse que não queria mais se casar, mas sinceramente, suspirei aliviada. Quando a irmã perguntou: Por quê? Ele respondeu: Sei que Eunsi não te ama.
Eu quero que você encontre alguém que te ame e valorize como seu pai e eu. Não, ainda mais. É melhor encontrar alguém que a faça realmente feliz. Não sei se perdoaste Eunse, mas não creio que devêssemos alterar o desfecho do The Forge, ou ajudá-lo agora. Sinceramente, como seu irmão mais velho, eu não sinto o menor desejo de ajudá-lo, mas minha irmã me implorou com tanto fervor dizendo, por favor. Eu abaixei o olhar e adicionei. Independentemente de eu tê-lo perdoado ou não, E o se simples fosse pensamento Eunse, de que era alguém poderia pior morrer ainda. por minha causa era Eu completamente compreendo, insuportável. mas Depois do que ele te fez, não podemos deixá-lo impune. Se fizermos isso, nossa família virará piada. O irmão, pondo a mão na cabeça dela, disse: no fim, a decisão é do pai, mas creio que ele já se decidiu. Ao sair, acrescentou: você deve estar esgotada também. Não se preocupe muito, certo? Boa noite. Mansão Hurt, edifício de andares, janelas em arco e telhado azul, cercado por lanternas e flores. Um médico entrou. O homem disse: Sir Fernando, que bom vê-lo. Sentada, a protagonista perguntou: ouvi dizer que é médico dos Grint, certo? O herói perguntou sombriamente: ouvi dizer que não está bem. Qual o problema? Tério segurou a cabeça e disse: estou com dor de cabeça. Talvez eu esteja pensando demais. Sir Fernando, ouvi dizer que Lady Grint não está bem. Pode me dizer o que se passa com ela? O homem ponderou se deveria lhe dizer a verdade. Mas lembrei, Terius rejeita casamento e filhos. E se eu disser a verdade e ele gritar com raiva? Não seria melhor calar e criar a criança sozinha? O doutor se irritou mentalmente. Eram as palavras de uma jovem de 22 anos, com a vida toda pela frente. O médico continuou. Não posso divulgar dados do paciente, a menos que seja o marido da Lady Grint. Inacreditável! Ele não quer casar, mas quer diversão, pensou o doutor. Terius perguntou: 6, talvez 7 semanas? O homem surpreso disse: entendo. Sim. Espere, o quê? A Lady disse abrindo os olhos. O médico disse: entendo sua posição, Sir Hurt, mas a criança já está a caminho. Não posso ignorar nem dizer que não quero casar. A protagonista sorriu. E espere, há mesmo uma criança? O médico foi atingido por um raio. Você estava apenas me sondando. A mãe do jovem mestre detestava azedos, nem sequer tocava laranjas maduras. Mas grávida do jovem cavalheiro, ela só queria laranjas. Grávidas desejam coisas azedas, não é incrível? Os enjoos matinais podem ser bem intensos. A mãe do jovem não comia o que gostava e emagreceu muito por isso. As palavras da babá daquele dia repentinamente me atingiram como um raio. Afinal, tudo se encaixava perfeitamente. Caitlin Grint adora filés de arenque em conserva e dizem não gosta de azedos. Não pode ser, pensou ele. Está grávida. O médico, em choque, bateu a mão na mesa. Se um casal tem relações, a gravidez é sempre possível, não é? Eu estava totalmente sóbrio naquele dia e pensei ter tomado todas as precauções. Eu nem conseguia imaginar. Qual é? Coito interrompido é um contraceptivo confiável? De repente, o homem gritou: Fernando, ela está grávida! Claro que assumirei a responsabilidade. Que tipo de canalha fugiria? Não sou assim. Sou da propriedade Grint, mas termine seu chá antes de ir. Obrigado por cuidar da Cat, disse ele e fugiu. O Sir, surpreso, indagou. O que o afligia? Passos soaram. Sério, não é à toa que ela falava em casamento, aquela pergunta que fazemos ao pensar em casar. Vamos nos encontrar mais vezes e visualize um lindo bebê. Achei que ela me testava e disse algo que não era real. Sua companhia já me faz feliz e nem pensei em suas perguntas. Droga, como eu saberia se não me contasse? Quantos dias ela sofreu sozinha por isso? As criadas perguntaram se era o jovem mestre, mas por que sorria? A protagonista, com a mão na barriga, questionou. O que faço? Não, a culpa não é dela, é só minha. Mas de qualquer forma, a culpa é daquele desgraçado Eunse. Pensar no suicídio dele me tonta. Viver com um sentimento de culpa é um castigo só para mim, não para ele. Achei que Sir Hurt tentava abafar o caso, mas um duelo na propriedade e não em campo isolado já é um grande escândalo. A protagonista gritou: tudo por causa do arenque. Bebê, ouça, culpo o arenque, mas de fato refiro-me a você. Naquele instante, uma bandeja caiu atrás dela. A protagonista se virou surpresa e viu seu irmão mais velho, que congelou com as próprias palavras. Ele cobriu a boca com a mão e exclamou: só não me diga!
O que Alex disse foi ouvido entre os candelabros dourados. O pai, alarmado, disse: É verdade, você tem um filho. A filha desviou o olhar com inocência. O homem desmaiou, dizendo: Ah, não! E exalou. Contatem a casa dos Moore. Se esse canalha morrer, haverá grande confusão. Não creio que você correu para seu pai. Você tem que confiar em alguém neste mundo. A filha disse: Pai, o pai do bebê não é o Eunce. Pai e filho boquiabertos perguntaram: Espere, o quê? E então, um grito ecoou por toda a propriedade. Que? Então quem era o pai que gritou: Não me diga que está com Sir Hurt.